Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas ao agronegócio. Começa agora o AgroMais Entrevista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre conectividade. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o engenheiro agrônomo e pesquisador da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Rodrigo Mauli, que está aqui conosco. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso AgroMais Entrevista. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, é um prazer receber o convite e participar aqui desse bate-papo com você. Prazer é todo nosso, não tenha dúvida, Rodrigo, a gente que tem muito a ganhar. Agora eu estava olhando uma pesquisa que foi coordenada por você lá na Exalc e que o primeiro número, a princípio, quando a gente olha assim, ele para mim, pelo menos, ele ficou um pouco incompreensível. Porque a pesquisa, que não é que seja incompreensível, mas eu acho que cabe um esclarecimento. Fala assim, a cobertura atual de internet móvel, ela hoje teria 4.400 torres instaladas. Se ela fosse utilizada, ela proporcionaria para a expansão da rede de internet até os agricultores. Ela aumentaria em 4,5 pontos percentuais do valor bruto da produção e atingiria até 48% do território agrícola brasileiro. Identifica, quer dizer, o que significa esse dado efetivamente, Rodrigo? Por que hoje essas torres elas não são usadas para atender essa população no campo? Bom, tem vários pontos aí que eu vou esclarecer um pouquinho. Bom, o estudo, inicialmente, ele fez esse mapeamento da disponibilidade da cobertura de sinal de internet móvel, né? Então, dentro do estudo, a gente trabalhou com três pontos, né? Que seria a cobertura 2G, 3G e 4G, que hoje é a cobertura móvel que está disponível, né? Então, a partir de um estudo e uma modelagem complexa, né? O nosso grupo trabalha muito com a parte de análise territorial, a gente simulou as torres existentes e cadastradas na Anatel, qual seria a distribuição de sinal delas para esses três categorias, né? O 2G, o 3G e o 4G da telefonia móvel, né? A ideia foi se trabalhar com a parte de telefonia móvel, porque hoje é a mais universal e que não só permitiria a parte de se trabalhar com dados, mas também com a parte de comunicação, que é essencial para o desenvolvimento rural do campo, né? A gente acredita, assim como um recente estudo que a ONU acabou de divulgar, agora no final do mês de maio, colocando a conectividade como o grande fator para o desenvolvimento rural e eliminação da pobreza rural, tá? Então, é mais nesse contexto. E aí o estudo, então, ele fez o mapeamento da distribuição dessa conectividade existente. E além de fazer esse mapeamento do sinal existente, né, ou seja, ele identificar as áreas que têm a nossa cobertura, ele também fez um estudo para ver como é que poderia ser feita a ampliação dessa conectividade para o meio rural, trabalhando com essas tecnologias. Aí, no caso, a gente focou principalmente na tecnologia 4G, né, por causa da capacidade de transmissão de dados, e também incluindo a parte de comunicação, né? E nesse estudo de expansão, a gente focou não só em pensar em nova estrutura, mas sim em aproveitar estruturas existentes. Uhum. Né? Então, a primeira etapa do estudo, focando nessa parte de expansão, que já foi prioritária, a gente tem no Brasil algumas outras infraestruturas de torres que não são ocupadas com antenas de telefonia móvel, né? E elas, eventualmente, elas podem ser ocupadas com essa tecnologia de telefonia móvel. O que vocês estão dizendo é que algumas dessas torres que têm uso exclusivo, outro tipo de uso, não especificamente para a telefonia, elas poderiam ser adaptadas e, a partir daí, também transmitirem o sinal 4G para que haja a cobertura da linha de internet naquela região ali também. Isso, a diferença é exatamente essa, né? Não precisaria construir uma infraestrutura de torre
né? Então, a torre é o que suporta a antena é o que faz a transmissão do sinal, né? Uhum, uhum. Então, você já tem a infraestrutura da torre e você não precisaria da infraestrutura de antena, né? Você só precisaria da antena. Então, Maravilha. foi isso que o estudo analisou também, isso de forma prioritária, porque traria essa economia na implantação de infraestrutura, né? E Então, quanto foi isso. tempo seria necessário para adaptar essas torres? Porque o impacto é muito significativo, quer dizer, 4,5 pontos percentuais aí no valor bruto da produção é um impacto significativo para uma estrutura que já existe e que atualmente ela não é disponibilizada para o produtor, né? Quanto tempo, qual o financiamento, quais os recursos necessários, o que precisaria efetivamente ser feito para que houvesse essa conversão e a disponibilidade do sinal a partir dessa infraestrutura já existente? A gente não chegou muito a entrar nesses detalhes de custo, né, dessa implantação, não é muito o nosso foco do trabalho, né? E isso quem trabalhou mais foram o pessoal tanto do MAPA como do ENICOM agora, né? Antes era a INCETIC, que pegava comunicação e ciência e tecnologia junto, né? Depois houve esse desmembramento. Eles que trabalharam mais internamente essas questões. A gente gerou o material técnico, né? Uhum. Então, eu não conseguiria focar quanto tempo seria para fazer essa expansão. Eu acho que talvez precisasse agora de pessoas da área mesmo, né? É um trabalho mais fino em cima para se ter uma ideia real de custo e de expansão. Mas, com certeza, ele é muito mais rápido do que você pensar em criar uma estrutura de torres novas, né? Fazer toda essa instalação. Isso já seria um ponto de largada aí, com certeza, bem mais rápido. Um cenário daria para a gente dizer que seria um cenário de curtíssimo prazo se poderia fazer essa conversão rapidamente. Eu não sou muito da área, mas eu acredito que sim. Eu acho que daria para ser um cenário de curto espaço de tempo aí. Agora, vocês fizeram também uma projeção de uma expansão da rede para... qual o impacto que isso teria, por exemplo? Vocês chegaram a prever uma expansão média, aí, por exemplo, dobrando o número de torres que existem hoje no Brasil, passando para algo em torno de 8 ou 9 ou 10 mil torres. Claro que seria um investimento de mais longo prazo. Há uma previsão, uma perspectiva de qual a área que poderia ser coberta a partir daí? Então, o estudo, né, ele teve praticamente duas etapas nessa parte específica do estudo da expansão, né? Então, o estudo ele teve várias frentes. A primeira frente foi aquela parte estudando assistência técnica e extensão rural, onde a gente fez uma qualificação e classificação do território, e depois a gente fez a priorização para ver essa infraestrutura e instalação das novas torres. A primeira etapa do estudo, a gente focou aonde já tinham essas torres existentes. Então, a gente tinha tem muito mais, se não me engano, tinha cerca de 8 mil torres que já estão instaladas, e dessas 8 mil torres, a gente fez essa seleção dessas 4.400 torres que seriam ajustadas à prioridade de expansão no meio rural, né? Então, elas queriam ter uma influência se fossem instaladas antenas nessa conexão para minimizar essa necessidade de conexão do meio rural. Partindo depois dessa priorização dessas torres que já estão construídas, a ideia é o quê? Que a gente criasse, então, novas torres para abrigar essas antenas. Então, depois foi feito um estudo aí em todo o território, descartando certas regiões que não são prioritárias, como a Amazônia e outras frentes que a gente não tem necessidade, por não ter uma agricultura mais intensiva, né, sendo trabalhada. Então, são regiões que até hoje se sobram um pouco da parte de infraestrutura, né, se for pensar exclusivamente para a parte agrícola, né. O estudo teve esse foco, né, de pensar somente no rural, né, então a gente não abordou nada do enfoque da parte urbana e outras frentes, ele separou bem isso, né. E aí, além de utilizar essa infraestrutura que já existe, essas 4.400 torres, o estudo mapeou, então, qual seria a necessidade, também priorizando esse local primeiro,
depois esse, e cada torre colocada, a gente fazia uma modelagem e ela ia analisando o que aquela torre ela mudava aquele cenário de conectividade. Né? E aí surgiram mais 15.182 torres que seriam necessárias para a gente ter 90 e mais de 90% do território com essa conexão 4G. Não tenha dúvida, Rodrigo, que esse benefício seria muito maior, porque a gente sabe que a geração de emprego, ela gera renda nas localidades também do interior e isso acaba movimentando a economia local e serve como um dínamo. Mas só para pegar como, só para ilustrar o que você estava dizendo agora há pouco, e que eu também já tinha abordado antes, que diz respeito à pesquisa, dentro dessa expectativa de aproveitar apenas as torres já existentes, o impacto que teria no valor bruto da produção, ou seja, no VPB, seria de 47,5 bilhões de reais no primeiro cenário, e nesse segundo cenário, em que haveria uma expansão de 15 mil torres, o impacto seria de 101 bilhões de reais, quer dizer, quase 101 bilhões e 500 milhões de reais a mais no valor bruto da produção. Quer dizer, é muito dinheiro para a gente não tratar esse tema como prioridade, né, Rodrigo? Sim, e como eu falei, né, Leandro, acho que não só em relação a esse potencial de desenvolvimento, né, a agricultura cada vez mais tem mostrado o seu valor para o país, né, trabalhando aí, principalmente nessa época de pandemia, questões centrais, né, ajudando tanto assim na balança comercial e manter esse nível de economia, como ele também ajudaria a tratar de outras questões, como desenvolvimento, inclusão dos pequenos agricultores. Outra coisa que a pandemia mostrou, né, quando ela entrou com essa parte de conectividade, é que existem várias possibilidades que podem fazer com que não só os grandes, mas os pequenos agricultores também tenham uma inclusão, um acesso melhor a mercados, possam ter outras oportunidades, né? Aquela primeira etapa do estudo, ele focava muito nessas novas oportunidades que devem surgir também com essa ampliação da conectividade. Então, vai se criar outros tipos de serviços para o meio rural, vai ter outras possibilidades de capacitação, outras possibilidades de interação com assistência técnica. Então, é uma evolução que está vindo, né, que é essa evolução digital, que não tem volta. Isso não tem volta e vai mudar diversos mecanismos no meio rural, né? E isso tem que fazer o quê? Que não só haja inclusão, a parte produtiva, mas também que se trabalhe essa parte de inclusão de agricultores, trabalhadores rurais, né, que já estão lá. Vão ser desenvolvidas novas funções e novas atividades que serão desempenhadas, eu não tenho dúvida disso. E essa expansão da internet, né, esse estudo que a ONU soltou recentemente, ele destaca muito que essa conectividade é o passo fundamental para esse desenvolvimento rural sustentável, né? Essa inclusão do jovem, novas possibilidades e que a qualidade de vida do meio rural ela seja muito similar à qualidade de meio de vida urbano, né? Trazendo ali em termos de conforto, outras coisas que podem advir dessas novas tecnologias digitais. Deixa eu pegar um ganchinho que você falou agora, que é justamente de que maneira a conectividade, eu queria que você exemplificasse para a gente, pegando esse estudo da ONU aí, de que forma a vida do produtor ela muda com a conectividade, com acesso a mais informação, com uma infovia muito melhor, mais larga, mais rápida, com melhor acesso. De que maneira o produtor ele consegue ver esse benefício chegar à sua produção? Dá um exemplo para a gente aí, por favor, Rodrigo. Nossa, é imenso são as possibilidades, né? A gente não focou em descrever isso no estudo, né? Mas a gente tem dentro da agricultura diferentes perfis, né? Não relacionados não só com o tamanho, mas com o sistema de produção. Você cria diferentes perfis, você tem diferentes perfis dos agricultores e cada um deles pode ter um benefício diferente
a partir dessa interação e dessa uso de tecnologia de informação e comunicação, né? Aqui a gente não pode esquecer da parte de comunicação. A gente pode falar que dentro da parte digital, a gente tem o estágio digital do agricultor. A gente pode pensar que a gente tem cerca de 5 estágios, tá? Então, um estágio que o agricultor ele só consegue, não tem nem comunicação por via telefone. Ele, por exemplo, quando ele tem uma dúvida técnica e ele precisa de um agente técnico, subtécnico, como normalmente acontece, vai na propriedade e não está, e ele precisa tirar uma dúvida, às vezes ele tem que se deslocar até o centro urbano, que é onde o técnico está, para tirar uma simples dúvida, né? Alguma coisa que, se ele tivesse um acesso à comunicação, que seja via telefone, ele poderia, via telefone, ligar: está acontecendo isso aqui no meu... O que eu posso fazer para minimizar esse problema, né? Então, só esse fato da comunicação, ele já traria essa agilidade, essa tirar dúvida, né? Uhum. Outra coisa, passando do estágio um pouco mais, com uma interação já com esses equipamentos mais modernos, né? Ele já pode participar de grupos de WhatsApp, tirar dúvidas, receber vídeos com instruções, né? E isso serve não só para assistência técnica, trabalhar com esse produtor, mas também para o produtor, às vezes, fazer uma ligação direta com o cliente ou com o consumidor dos produtos dele, né? O que a gente viu na pandemia? Vários agricultores, né, se organizando, tendo grupos, passando a fazer venda direta, ele montando a sua própria rede, entregando, fazendo cestas, né? Então esse processo ocorreu aqui em Piracicaba, ocorreu em vários locais. A gente teve acesso a um estudo realizado pelo pessoal da Caatinga, uma ONG que trabalha na questão de assistência técnica lá. Teve um efeito grande nessa parte de assistência técnica lá no Nordeste, né? Então, assim, tiveram várias mudanças. Isso só comprova o quê? Que esse acesso à conectividade vai com certeza fazer uma revolução e vai ajudar nesse desenvolvimento e nessa geração de renda, nessa melhoria de qualidade de vida, né? Uhum. Tem uma série de processos que podem ser automatizados, né? E aí de estágios, então eu falei o primeiro, o segundo, que é a parte de comunicação, o terceiro, que ele já passa a usar o WhatsApp, o quarto, que ele já está fazendo consultas e gerando informações da internet, e o quinto, que ele já está interagindo por meio de aplicativos, né? Então já é um outro estágio de agricultor, um agricultor que já trabalha com essa tecnologia, já domina as ferramentas. Então, por exemplo, assistência técnica trabalhando junto com o agricultor e alguns aplicativos, com certeza o resultado vai ser muito mais eficiente na evolução e desenvolvimento dos agricultores. Eu acho que não tenho dúvida também que haveria necessidade de trabalhar também de trabalhar junto essa questão da própria educação do produtor, focada no desenvolvimento ou na utilização desses dispositivos tecnológicos, né? Como, por exemplo, o tablet, o próprio smartphone e os aplicativos disponibilizados ali dentro. A gente sabe, por exemplo, que a educação formal ela foi importante exatamente para formar mão de obra qualificada para poder ocupar cargos importantes e postos importantes que exigiam que o trabalhador tivesse mais conhecimento, mais cultura, que tivesse a capacidade de leitura, por exemplo, para entender as regras. Eu acho que a gente está passando por um outro estágio no que diz respeito à agricultura também, não é isso, Rodrigo? Porque o produtor também vai ter que passar por esse processo de reeducação no que diz respeito à informática, né? Ele vai ter que se tornar um usuário desse processo todo para poder se integrar efetivamente na roda da economia, para poder entrar no processo que cada vez mais está todo ele informatizado, não é isso? Exatamente, é o que a gente chama de inclusão digital, né? Então, a gente vai ter, com certeza, um processo de inclusão digital, né? Onde esses diferentes tipos de agricultor, como eu fui falando do estágio digital, vão ter que ter processos para fazer essa inclusão,
né? Então, o que precisam ser trabalhados? Primeiro, a gente ter esse acesso disponível, né? E essa cobertura ampliada, né? Para que ele possa acessar. Segundo, vai precisar ver a parte de equipamentos e aparelhos para ele fazer esse acesso, né? E em terceiro lugar, também são as questões de custo, né? O quanto que isso efetivamente vai pesar, o que isso pode melhorar. Então, tem ajustes ainda desse modelo de negócio em torno dessa parte de conexão que precisam ser trabalhados. Uhum. Tá? Hoje, o foco, principalmente da parte de telefonia, está no quantitativo de pessoas. E aí, quando você vai para o meio rural, esse quantitativo ele muda em questão de proporcionalidade em relação à densidade populacional, vamos falar assim. Então, ela é mais esparsa, né? Uhum. A gente tem mais área. Então, isso é uma outra questão que também precisa ser evoluída e ser trabalhada dentro dessa questão da conectividade. E essa questão da conectividade, como você mesmo disse, nós poderíamos dizer que ele vem de uma maneira igualitária para todas as regiões do Brasil, porque pode-se cometer, por exemplo, o mesmo erro de, por força da instalação de torres mais centralizadas em regiões mais desenvolvidas, como Sul, Sudeste, ou até mesmo o Centro-Oeste do Brasil aqui, regiões mais longínquas ficarem um pouco esquecidas. A gente sabe que, para que essas regiões possam acompanhar essa questão do acompanhamento tecnológico, né, estar par e passo aí com o desenvolvimento, com a oferta de novas tecnologias, o agricultor vai ter que ter o acesso, como você mesmo falou. Mas vai ser igualitário para todo mundo? Hoje o Brasil tem condições de infraestrutura para distribuir tanto para o pequeno produtor lá do interior do norte ou do nordeste do Brasil, como aquele que está lá no interior do Rio Grande do Sul, ou mesmo no Paraná, ou outras regiões mais distantes? Então, eu acho que isso são questões que têm que ser trabalhadas dentro da parte de política. Dentro do estudo, a gente montou uns cenários de proposição de ações. Tá? Então, que nesses cenários a gente segregou áreas, que seriam áreas de interesse privado, né? Porque a gente já vê um dinamismo econômico, regiões que têm um maior poder aquisitivo, e com certeza elas poderiam ter essa ampliação de conectividade por fatores do próprio mercado, né? Então, apenas com um start do governo, né? Algumas diretrizes e alguns incentivos, provavelmente o mercado seria suficiente para fazer essa ampliação. E outras regiões, não, são regiões mais carentes e aí precisaria de atuação mais do poder público mesmo, né? Então, a gente também fez esse mapeamento, a gente também fez esses cenários para que diferentes ações pudessem ser tomadas dentro dessas diferentes regiões. Uhum. Rodrigo, a gente já está se encaminhando para o final do programa, infelizmente, que esse é um assunto tão bacana, a gente poderia ficar discutindo ele aqui durante horas, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas só para a gente dar uma alinhavada, vocês não consideraram a tecnologia 5G, até porque ela não existe aqui no Brasil, né? Não foi levado em consideração isso. Isso, exato. Mas, como eu falei, a gente terminou esse estudo em 2019, ele já está até um pouquinho desatualizado, né? Como eu falei, a velocidade que as coisas acontecem nessa parte tecnológica é grande, né? Então, fora isso, já surgiram também novas torres, né? Então, nós estamos em conversa com o MCOM e com o próprio MAPA e outras instituições ligadas a essa parte de tecnologia, né? Nós vamos refazer o estudo e também abordar agora novas tecnologias para ampliar. Então, vai entrar a parte de satélite, vai entrar a parte do 5G, vai entrar a parte de outros usos, de outras frequências que não foram abordadas nesse estudo, né? Então, a gente deve aí para breve estar iniciando essa ampliação do estudo. E aí sim nós vamos entrar com essas novas tecnologias, né? O 5G, ele já é uma tecnologia que está sendo dominada, mas ele ainda está pontual, né? Então, ele tem pouquinhos lugares como testes e, eventualmente, precisa ver se essa entrada do 5G, com certeza, ele tem um impacto grande nesses raios de cobertura, né? Essas novas tecnologias,
elas já têm raios maiores de cobertura. Para você ter uma ideia, essa tecnologia do 4G, na média, podemos falar que a antena ela cobre cerca de 9 quilômetros, tá? Números médios. De raio. Nessas novas tecnologias, a gente já pode passar isso para 50. A gente tem tecnologias desenvolvidas aqui, de 5G, né? Fora outras que estão vindo externas, aí, mas a gente já tem coisa desenvolvida aqui dentro. E é impressionante, a gente está falando em 5 vezes mais ampliação dessa cobertura. Então, até o cálculo das torres muda em função disso. Então, na verdade, a gente precisaria de menos torres, né? Isso a gente vai abordar agora nesse novo estudo. E quando ficar pronto esse estudo, a gente volta aqui para falar sobre esse assunto, Rodrigo. Muito obrigado pela gentileza da sua entrevista. Foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Eu tenho certeza que esse assunto é instigante. A gente vai voltar a falar sobre esse tema aí logo, logo. Tá bom, eu queria só agradecer. Eu vou aproveitar também e agradecer à Universidade de São Paulo, né, por ter disponibilizado toda a infraestrutura para os estudos. Então, a maioria das modelagens são modelagens muito complexas e a gente precisa da parte dos supercomputadores. Então, são estudos que a gente realmente só consegue fazer nesse âmbito acadêmico, né, por essa infraestrutura. Agradecer a própria Exalc aí, né, por ter capitaneado o estudo, e o grupo de políticas públicas, que é o grupo que a gente participa, e há muito tempo já ele vem colaborando com vários ministérios e entidades do governo aí para apoiar o desenvolvimento de políticas públicas. Maravilha, muito obrigado, Rodrigo Maule. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado a você que esteve conosco também pela companhia. Foi um prazer enorme ter estado com você. Até mais e a gente se vê. Tchau.